Oi, tudo bem? Eu sou a Clarice, do Clariciando por aí. Bem-vindo ao perfil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Hanoi, a capital do Vietnã, que foi a cidade que foi a mais votada para a gente inaugurar esse canal. O Vietnã está localizado no Sudeste Asiático. Ele faz fronteira ao norte com a China, ao oeste com o Laos e o Camboja, e a leste ele é banhado pelo Mar da China e o Golfo de Tonkin. Essa posição geográfica é muito estratégica. Então, o país foi alvo de muitas brigas, guerras e conflitos por dominação territorial. Ele chegou a ser dominado pela China, depois pela França, quando ele inclusive era chamado de Indochina, e depois pelo Japão. E ele só conseguiu sua independência no ano de 1945. Hanoi significa entre rios, e o rio principal que corta essa cidade se chama Rio Vermelho. Ela já foi capital do Vietnã várias vezes, embora anteriormente, enquanto tinha as outras dominações que eu citei, ela tinha outros nomes. A cidade é mundialmente conhecida pelo seu trânsito caótico, principalmente relacionado à quantidade de motocicletas que existem andando pela cidade. Ela, inclusive, tem uma esquina, que é uma esquina famosa, que as pessoas tentam atravessar, mas não conseguem, ou geralmente não conseguem, porque o trânsito é realmente tão conturbado, é tão confuso, que numa mesma esquina de ruas você vai ver motos, pessoas, caminhões e carros andando em todos os sentidos. Isso é que é muito louco na cidade. Só que acabou que eu não presenciei exatamente esse trânsito tão caótico de Hanoi, porque quando eu cheguei lá, eles estavam se preparando para o feriado, para um dos grandes feriados deles, né, do povo vietnamita, que é a virada de ano, é o Ano Novo. Os vietnamitas comemoram, assim como os chineses, o Ano Novo conforme o calendário lunar. Então, por isso, a cidade já estava mais vazia, porque é o feriado que os habitantes, né, os cidadãos, enfim, os habitantes de Hanoi viajam para o interior para poder estar com suas famílias. Então, a cidade fica um pouco mais, quer dizer, bastante mais vazia, e eu acabei aproveitando de alguma forma isso, mas por outro lado, também fiquei com aquele gostinho de, eu acho que eu vou ter que voltar para conseguir sentir realmente o que é essa vibração e esse trânsito caótico de Hanoi. Quando eu soube que lá no Vietnã eles também comemoravam o Ano Novo como o calendário chinês, eu fiquei super animada, achei muito bacana que eu pudesse ter essa oportunidade de ter uma segunda virada de ano no mesmo ano. Então eu planejei a viagem dessa forma, que eu estivesse no Vietnã quando fosse a virada de ano. Essa virada de ano foi mais especial ainda porque esse ano de 2020 é o ano novo do rato, do signo do rato, que é o meu signo do horóscopo chinês. Então, para mim, foi super significativo eu poder estar ali celebrando a chegada de um ano novo, que era o ano novo do meu signo, né? E, além disso, foi muito lindo passear pelas ruas da cidade, das cidades que eu visitei, né, no país, vendo sempre as representaçõezinhas dos ratos. Umas graças, assim, porque eles realmente fazem uma super festa de virada de ano. Então, tinha vários lugares que tinham estátuas, esculturas ou arbustos modelados em forma de rato, muitas flores na cidade e pinturas e grafites, enfim, todo lugar que você olhava tinha alguma referência ao rato. Então foi bem bacana. Só não foi tão legal uma vez que eu realmente vi um rato de verdade. E aí, nossa, assim, eu agradeci por ele estar passando ali no meu caminho,
mas dei meia volta e fui para o outro lado. Uma das curiosidades, ainda envolvendo essas comemorações do Ano Novo, é que a cidade fica toda enfeitada e principalmente eles enfeitam árvores e colocam árvores também dentro de casa com enfeites específicos que representam o Ano Novo. E eles normalmente têm uns envelopinhos, como esses aqui, olha, que eles dão para crianças, geralmente com dinheiro ou com alguma coisa doce, né, para representar né, como uma intenção que eles tenham um ano novo doce, mas também para idosos. E esses aqui eu comprei lá e trouxe de recordação, porque também mais uma vez marcando aí os desenhos do ano novo do rato, né, que é o meu signo. Então, várias representações de rato e também vários dizeres que, enfim, acabam dizendo muito disso, que o ano seja doce, que seja próspero, enfim. E as árvores que eles enfeitam ficam bem bonitinhas também. Tem um exemplo aqui do lado. Essa árvore tinha no saguão do hotel que eu fiquei hospedada. Bom, de certa forma, esse fato de eu estar lá com menos gente, né, na cidade, menos gente do que o normal, ajudou também a eu conseguir explorar melhor a cidade, né? O trânsito estava fluindo melhor e eu optei por usar um serviço de turismo que tem, e tem em muitas cidades, e hoje em dia várias empresas até oferecem esse serviço, que é um ônibus que tem 2 andares, que chama Hop-on, Hop-off. Quer dizer, você compra um ticket para andar nesse ônibus durante 24 horas e você pode, ele tem as paradas específicas, né? É um ônibus de turismo. Então, ele tem as paradas específicas nos pontos de turismo que você vai para poder conhecer e você sai do ônibus, visita o ponto e depois você pode pegar esse ônibus de volta para seguir no seu caminho, passando por todos os outros pontos de interesse dos turistas. Então, eu acho isso bem interessante, principalmente para cidades onde os deslocamentos são grandes, né? Eu também já usei esse ônibus, por exemplo, em Dubai, e foi bem interessante também. Mas e lá em Hanoi foi bacana eu ter feito essa escolha, né? Decidido por passar um dia, né, nesse ônibus, saindo e voltando, mas visitando os pontos turísticos, porque, por exemplo, lá em Hanoi não existe metrô. Então, uma coisa que eu uso normalmente, o meio de transporte que facilita, né, a movimentação da gente pela cidade, nesse caso não tem. Então, esses ônibus ajudam muito a gente a visitar pelo menos os pontos turísticos. Então, foi uma boa opção que eu super indico. Bom, então eu vou falar para vocês um pouquinho desse percurso que esse ônibus faz pelos principais pontos turísticos e históricos também da cidade. E nos próximos vídeos eu vou falar com mais detalhes sobre alguns desses pontos que eu tive a oportunidade de visitar e que eu gostei muito. Então, assim, o ônibus sai de uma praça que fica no quarteirão antigo da cidade, que é um bairro bem conhecido também, bem famoso, que fica pertinho. Essa praça chama Dong Kim Nya Tuk, é esse o nome todo, Dong Nyak Tuk, a praça, que fica em uma das cabeceiras, assim, do Huang Kiem Lake, né, que é o lago Huang Kiem, que é o lago central lá da cidade de Hanoi. Aí ele sai dessa praça e aí passa na Catedral de São Joseph, que é a catedral católica de lá, passa também pelo Museu de História Militar, passa na Torre da Bandeira, que é um ponto também histórico da cidade, passa no Mausoléu do Ho Chi Minh, né, porque, como vocês devem saber, Ho Chi Minh foi o fundador do Partido Comunista lá no Vietnã
e é um ídolo. Ele é totalmente idolatrado porque ele foi uma das pessoas que conduziu o Vietnã à independência. Então ele é totalmente idolatrado no país inteiro, inclusive no sul do país. A cidade que é atualmente a mais populosa era chamada Saigon, e após a morte de Ho Chi Minh, ela foi renomeada. Hoje em dia ela se chama Cidade de Ho Chi Minh. Só que o mausoléu, né, ou seja, ele, Ho Chi Minh embalsamado, está em Hanoi, que é a capital. Então até existe esse passeio, né? Enfim, você para lá, visita, entra no mausoléu, ele está embalsamado. Inclusive dizem que ele a cada 6 meses enviam o corpo dele para a Rússia para fazerem todo esse processo de embalsamento ou reembalsamento, enfim, para que ele volte e fique lá em exposição, exposto para as pessoas curiosas, como eu fui, para visitar o Ho Chi Minh. Depois tem também um templo que chama Quan Tam, tem o Museu do Ho Chi Minh, e a casa que ele viveu também, são até bem próximos do mausoléu, é como se fosse um complexo, eles realmente chamam, é o Complexo Ho Chi Minh, que tem o mausoléu, a casa que ele morou e o museu. Depois também tem uma pagoda que chama Tran Quoc, que é bem interessante, bem bonitinha essa pagoda, mas eu só passei pela frente dela, não entrei. Tem a Citadela Imperial, tem um museu que era uma prisão e que hoje também virou um museu. Tem o Templo da Literatura, que é considerada a primeira universidade do Vietnã. E esse eu vou fazer um vídeo especial, que foi um passeio bem interessante. Além disso, também tem outro museu que para mim foi assim o ponto máximo de atração que eu visitei em Hanoi, que é o Museu da Mulher Vietnamita. Esse vai ser um vídeo espetacular, com certeza. Já fiz um post do blog do Clariciando que fala sobre esse Museu da Mulher Vietnamita. Espetacular. E passa também no Correio, né, no prédio dos Correios, e na ópera, no Opera House, que é como se fosse o teatro municipal lá de Hanoi. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre esses pontos turísticos dessa cidade bem interessante que é Hanoi. Fiquem aguardando e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo!